Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Interessante notar, amado ouvinte, com relação ao nazismo, que uma das provas de que esta doutrina, que se parece muito com o marxismo, viu? Não pense que o nazismo é muito diferente do marxismo, não. Stalin, Mao Tse Tung, Adolf Hitler são filhos do mesmo demônio. Foram brutais na sua política, brutais na sua ideologia, e todas essa extrema esquerda e extrema direita bebem na mesma fonte filosófica, que é o pensador alemão Hegel, e se encontram na tirania. Então não pense que Hitler foi muito diferente de Stalin, muito diferente de Mao Tse Tung. Essas pessoas carregam na sua história, na sua biografia, milhões de mortos nas suas costas. Estude a história da União Soviética nos seus primeiros anos. Estude a grande fome que foi iniciada quando Lenin tomou o poder, um massacre de 20 milhões de pessoas, o expurgo de Stalin. Estude sobre a Revolução Cultural de Mao Tse Tung. Eu já disse isso aqui, não tome a palavra por verdade, faça sua pesquisa. Marxismo, nazismo, são todos sistemas antidemocráticos, não libertários, e que caem numa ditadura brutal. Esta é a grande verdade. Não existe nação socialista, comunista no mundo que não seja uma ditadura. Você acha que a China é democrática? Você acha que Cuba é democrático? Você acha que o leste europeu foi democrático durante o período da cortina de ferro? Então, na verdade, não pense que nazismo e marxismo são coisas muito diferentes. Todos beberam no mesmo pensador que foi Hegel. Marx bebeu em Hegel, Hitler bebeu em Hegel. Não é à toa que eram alemães, não é? Todos bebendo dessa fonte. Voltando a falar de nazismo, eu gosto muito de usar o exemplo da tecnologia nazista. Quando Adolf Hitler assume a Alemanha nos anos 30, a Alemanha era um país destruído economicamente, um país incapacitado economicamente, porque assinou um tratado na Primeira Guerra Mundial que o deixou de joelhos, perdeu parte do seu território, perdeu influência, ficou destruída economicamente depois da guerra, até pelas despesas de guerra, pagou indenizações altíssimas aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, tentou-se inicialmente uma democracia chamada República de Weimar, e essa república não logrou êxito, e surge o nazismo. E é interessante que logo nos primeiros anos do nazismo, a tecnologia na Alemanha já é 25 anos mais adiantada que em qualquer outro país do mundo, mesmo em relação aos Estados Unidos ou qualquer nação na Europa. E agora vem a grande questão que os historiadores se debruçam. Por que um país destruído economicamente conseguiu chegar nesse estágio tecnológico? Vou dar um exemplo claro. É como se eles estivessem em 2012 e nós em 1987. Imagine o gap tecnológico aí. Era esse gap que havia entre as demais nações do mundo e a Alemanha nazista. E é interessante que só se descobre o que realmente ocorreu quando você vai aos Estados Unidos, pesquisa os depoimentos dos vários cientistas que foram levados para aquela nação. Exemplo foi Wernher von Braun, que foi o cientista alemão das bombas V1, V2, as bombas que destruíram Londres e mataram milhares de pessoas. Esse homem que depois foi laureado, e para mim foi um crime que os americanos fizeram, esse homem laureado, esse assassino nazista, foi laureado nos Estados Unidos, morreu laureado como herói americano. Foi o homem que lançou o projeto Apollo, lançou o homem à Lua, não é? Levou o americano a pisar em solo lunar. Então, vários cientistas alemães foram levados para os Estados Unidos. E se você pega o depoimento dos cientistas, que eles foram questionados, como é que eles conseguiram alcançar tamanho grau de tecnologia, basta lembrar, por exemplo, que quando a guerra estava acabando, você via aviões a jato nazistas cruzando os céus da Alemanha. Eles já tinham aviões a jato. Por pouco não chegaram na bomba atômica. O que justifica isso? Nos testemunhos dos cientistas alemães nos Estados Unidos, eles deixam bem claro que Himmler e outros recrutaram cientistas com dom mediúnico. Depois vamos falar um pouquinho desse dom mediúnico. E esses médiuns, cientistas, receberam mensagens, segundo os depoimentos, de seres interestelares que passaram a tecnologia aos alemães. Nós sabemos que não existem seres interestelares. E nós sabemos que, na verdade tem que ser dita, que a mediunidade, na verdade, é uma possessão demoníaca. Se você vai ao centro espírita achando que você vai conversar com seu parente falecido, ou que quem está incorporando ali é Emmanuel ou é o André Luiz, você pode ter certeza que não é.
Você está conversando com um demônio. Se traveste em espírito de luz, Lúcifer foi espírito de luz antes de cair e se revela como espírito de luz. Nesse caso, se revelou como um ser interestelar. E foram dando dicas tecnológicas aos alemães. E essas dicas foram de fundamental importância para que essa tecnologia se distanciasse tanto. Eu vou continuar nas mensagens seguintes, dando exemplos disso. Você ouviu Momento Escatológico, com o pastor Cristóvão Filho.